Um acidente de trem acontece. Dele, apenas David sobrevive, e completamente ileso, o que deixa os médicos espantados e ele mesmo fica impressionado. Então David sai em busca de respostas. Ele encontra Elijah Price, e o que ele revela é inacreditável. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Nesse filme, chamado Corpo Fechado, em 1961, na Filadélfia, uma mulher dá à luz em uma loja. Um médico é chamado e quando ele chega, percebe que o bebê está com as pernas e braços quebrados e diz que as fraturas provavelmente ocorreram ainda no útero. Algumas décadas depois, David volta para Filadélfia em um trem, depois de uma entrevista de emprego em Nova York. Ele vê uma mulher e logo tira sua aliança de casamento e a esconde em seu bolso. Safadinho. Eles conversam sobre esportes e David dá em cima dela. Então a mulher diz que é casada e vai sentar em outro lugar. E David põe o seu anel de volta. De repente, o trem começa a ir super rápido. Já na casa de David, o filho dele assiste TV e eles falam que aconteceu um acidente de trem. E eles dizem que todos no trem deixaram de viver. Surpreso, o moleque vai olhar um bilhete deixado pelo seu pai, onde dizem qual trem ele estaria. E o bilhete confirma ser o mesmo trem que descarrilhou. No hospital, David descobre que ele foi o único sobrevivente do acidente, e os médicos ficam surpresos, pois ele não só sobreviveu, como se safou sem nenhum arranhão. Quando David deixa a sala, ele encontra sua esposa e filho, e um montão de repórteres estão lá. Já em casa, David fala para Audrey que ele acha que não conseguiu tal emprego, mas que ele se mudará de casa em breve. Um memorial é feito para as vítimas do acidente de trem, e David vai até lá. Na saída, já no carro, David encontra um bilhete onde está escrito: "Quantos dias da sua vida você esteve doente?" Depois, David vai ao seu trabalho como segurança para um time de futebol. Ainda com o cartão, David pede para a secretária perguntar quantos dias ele já faltou ao trabalho por estar doente. E lá fora, ele olha o time jogar. Depois, o chefe dele chega falando que sacou qual é a dele. Ele diz que ele checou e David nunca faltou ao trabalho por doença em 5 anos. O chefe diz que entende e que dará a ele um aumento de 40 pilas por semana. À noite, David pergunta a Audrey qual foi a última vez que ele ficou doente, e eles não conseguem lembrar de nenhuma vez. Nenhum resfriado, nenhuma febrezinha. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, na Filadélfia, o bebê que nasceu ferido, agora crescido, tem uma rara doença conhecida como ossos de vidro, o que quer dizer que seus ossos são extremamente frágeis. Com isso, o garoto tem medo de sair de casa e de se machucar. Mas a mãe dele diz que tem um presente para ele e o encoraja a ir até o outro lado da rua para pegar. O garoto vai até lá e abre o presente, que é um quadrinho. E a mãe dele fala que ele ganhará sempre um novo quadrinho, todas as vezes que ele sair. Já na atualidade, Elijah tem uma enorme e rara coleção de quadrinhos e suas artes. Ele dá muito valor a esse tipo de arte, e até cancela uma venda, depois de descobrir que um dos seus clientes compraria uma rara obra para dar ao filho de apenas 4 anos. Depois, David chega à loja, que tem o mesmo nome que estava no cartão deixado para ele. Elijah pergunta a David o quanto ele tem de certeza que nunca ficou doente antes. E David responde que tem cerca de 75% de certeza. Elijah pergunta se ele já se feriu antes. O filho de David responde que David sofreu um acidente de carro na faculdade e que isso fez não poder mais jogar futebol. Elijah fala que estudou a fórmula dos quadrinhos a fundo. Ele diz que acredita que os quadrinhos são uma forma de contar histórias que já foram verdadeiras. Por ter nascido com uma rara doença óssea, Elijah sempre se perguntou se existiria o oposto. Alguém que nasceu com habilidades sobre-humanas, pessoas super resistentes. É quando David fica com uma cara de "esse cara é doidinho" e manda o seu filho ir lá pra fora. Então David acha que é um tipo de golpe para lhe roubar dinheiro e vai embora de lá. À noite, David mexe em alguns pertences, deixados em um armário. Ele mexe em uma arma e também olha alguns jornais. Em um dos jornais está a notícia do seu antigo acidente de carro, onde foi um milagre ele sobreviver. E agora, ele foi o único sobrevivente de um enorme acidente de trem. Muita coincidência, não? E isso deixa David desconfiado. Nisso, Audrey vai até David. Ela pergunta se desde que eles estão tendo problemas, David ficou com outras mulheres.
e ele responde que não. Ainda bem que ela não perguntou se ele tentou ficar com outras mulheres. Então ela chora e fala que quer dar mais uma chance para o relacionamento, e diz que foi importante ele ter saído vivo do trem. Um tempo depois, Elijah visita David no trabalho. Ele diz que David escolheu ser segurança porque ele gosta de proteger as pessoas. Enquanto eles caminham, David tem um momento sentido de Homem-Aranha e desconfia de um cara aleatório na fila da entrada do estádio. E percebendo que está sendo observado, o cara dá meia volta e sai de lá. Elijah pergunta como David sabia que o cara carregava uma arma. E David responde que ele viu uma imagem de uma arma. E Elijah já vai dizendo que esse é o superpoder dele e que ele deveria desenvolvê-lo melhor. E novamente, David acha que o cara ingeriu algo diferenciado naquele dia. Antes de ir, Elijah pergunta se havia alguém no carro com David no dia do seu acidente, e David responde que a sua esposa estava lá. Depois, Elijah vê o homem que saiu da fila mais cedo. Ele segue o cara e pede para o homem parar, mas o homem o ignora. Elijah tenta apressar o passo, mas a sua frágil saúde dificulta a coisa. Elijah continua seguindo o cara até o metrô. Então ele tenta descer uma escada e cai feio, se quebrando todo. E na trágica queda, ele vê que o homem realmente estava levando uma arma com ele, exatamente como David preveu. David volta para casa e vê o seu filho jogando futebol. E David fala que a mãe de Joseph vai ficar muito zangada se descobrir. Depois, David decide malhar um pouco. David começa levantando 120 quilos, que é o máximo que ele já levantou. Depois, David pede para o filho tirar um pouco de peso, e David levanta o peso novamente. David pergunta ao filho quanto o moleque tirou do peso, mas o garoto diz que colocou ainda mais. David fica confuso por ter conseguido levantar tanto peso. Então os dois começam um experimento, colocando cada vez mais peso, até que David consegue levantar todo o peso que eles têm por lá. Não satisfeito, o cara coloca até latas de tinta na barra, e mesmo assim ele consegue levantar cerca de 180 quilos. No hospital, Elijah está todo quebrado e com múltiplas fraturas em sua perna, e ele terá que usar uma cadeira de rodas novamente e terá que fazer fisioterapia. Nisso, Elijah aproveita a situação difícil e vai se tratar no mesmo hospital em que a mulher de David trabalha. Lá, ele faz perguntas sobre o casamento dela, e ela acaba revelando que se David não tivesse sofrido um acidente de carro, eles provavelmente não teriam ficado juntos, já que ela não gosta do fato do futebol ser tão violento. Durante a conversa, Elijah fala o nome de David e Audrey fica desconfiada dele. Elijah compartilha com Audrey a sua teoria e a mulher fica tipo, esse aí deve ter batido foi a cabeça. Enquanto isso, durante seu trabalho no estádio de futebol, David fica parado observando as pessoas. Ele desconfia de um cara e revista os bolsos dele, mas o cara não tem nada nos bolsos. Então David se acha idiota por acreditar que podia ter poderes. A escola onde o filho de David estuda telefona para ele ir até lá. Lá, a professora explica que Joseph se meteu em uma briga. A mulher reconhece David e lembra de um dia quando David era criança, onde ele caiu em uma piscina e ficou no fundo dela por vários minutos, e ela fala que David virou uma história de fantasmas na escola. Na saída da escola, Joseph fala que brigou na escola porque estavam implicando com uma menina por conta de sua raça, e Joseph diz que é o que um herói deve fazer. David diz que essa coisa de super-heróis não existe, e o moleque não quer acreditar. Mais tarde, naquele dia, Audrey conta a David que se encontrou com Elijah e ouviu a louca teoria dele. É quando o filho deles pega a arma de David e aponta para David, dizendo que ele vai sobreviver por ser um super-herói. Audrey e David ficam chocados, mas David consegue fazer o filho abaixar a arma. No dia seguinte, David vai até Elijah. Elijah fala para ele que o homem que eles viram no estádio carregava realmente uma arma, como é que David tinha falado. Elijah diz que acha que David não se machucou no acidente de carro como ele disse. Ele diz que David fingiu apenas para poder ficar com Audrey. David diz para Elijah parar de bagunçar a vida dele e para deixar a sua família em paz. E David conta para Elijah que quase se afogou quando criança e que por isso não tem superpoderes. Mais tarde, deprimido, Elijah está em uma loja de quadrinhos. A loja está fechando e ele se nega a sair, e o cara da loja já vai botando ele para fora. Elijah já não tá nem aí para mais nada e acaba encontrando um quadrinho que ele queria. Enquanto isso, David e Audrey deixam seu filho com uma babá para que eles possam sair.
Quando o casal volta para casa, a babá fala que recebeu uma ligação de Nova York e que David ficou com o emprego, mas eles respondem a ela que eles ficarão onde estão. Elijah deixou uma mensagem na secretária eletrônica para David. Ele diz que todo super-herói tem uma fraqueza e que a de David é a água. Em busca de respostas, David sai no meio da noite e na chuva. Tá legal, não é esse tipo de água que é perigosa para ele. David vai até o trem do seu acidente. Ele olha para o que restou do trem e percebe que seria impossível para uma pessoa comum sobreviver ao acidente. Ele também lembra do seu acidente de carro na juventude e de como ele tirou a porta do carro para salvar Audrey. David liga para Elijah e revela que nunca se machucou. E David pergunta a Elijah o que ele deveria fazer. E Elijah diz para ele ir aonde as pessoas estão. E o homem vai à guerra. Na multidão, David vê uma mulher e tem a visão de que ela roubou joias. Depois vê um cara e tem a visão de que ele jogou garrafa em várias pessoas na rua. E depois tem a visão de um cara abusando de uma garota bêbada. Nisso, David tem a visão de outro cara que invadiu uma casa e exterminou um homem para permanecer na casa. Então David segue o cara até a casa. Momento, pausa da apreciação. Capa maneira na chuvinha. E com skin de herói. Voltando. Lá, ele percebe que o lugar está uma bagunça. David continua andando pela casa e descobre 2 crianças amarradas em um armário. Então ele solta elas e diz para elas ficarem em silêncio. Depois David olha o quarto e encontra a mãe também amarrada, mas antes que ele possa soltar ela, o cara chega por trás dele e joga ele da sacada. E David cai em uma piscina, que está coberta, porém ele está um tanto distante da borda, e a cobertura da piscina começa a sair. Então David começa a se afogar, mas se segura em algo e sai de lá. As crianças o salvaram. Depois, David sobe até o quarto e heroicamente extermina o homem. Porém a mãe já não estava mais viva. No dia seguinte, David e Audrey estão todos cheios de amorecos na cozinha. E o filho deles acha super estranho. No jornal está a notícia do que aconteceu na noite anterior. E David mostra discretamente para o filho e confirma que ele é um misterioso homem. E diz para manter em segredo. Um tempo depois, David vai até a galeria de Elijah. Lá ele conhece a mãe de Elijah. E ela fala para ele sobre os 2 tipos de vilão. Os que usam a força física e os que usam a mente. David vai falar com Elijah, que dá os parabéns pelo primeiro ato heróico de David. Enquanto David aperta a mão de Elijah, ele tem uma visão e descobre que Elijah foi o responsável por diversos acidentes ao longo dos anos e que ele fez tudo isso para descobrir um dia alguém com superpoderes. David fica em choque, enquanto Elijah diz ter descoberto seu verdadeiro propósito, de ser o vilão. Joseph diz que, como nos quadrinhos, eles são exatos opostos e que também já foram amigos. Com isso, David entrega Elijah para a polícia, que encontra provas de seus crimes, e assim Elijah fica preso em um hospital psiquiátrico. Você pode não ter poderes de super força ou de voar, mas tem o poder de deixar o seu like e de se inscrever aqui. Então vá em frente para não perder os próximos vídeos. E enquanto eu não posto o próximo vídeo, você pode assistir os vídeos antigos nessa playlist aqui. Até a próxima!